Hoje começa uma nova história. Que pressão é essa? Vim de um lar muito violento. Fiz um pedido de casamento. Porque ele tentou tirar a guarda do meu filho. A primeira música do Jonathan foi com 7 anos. 1 milhão de CDs só ele. Pode glamurosa! Gente, espalhe essa ótima notícia que é para transformar a sua vida, do seu filho, do seu marido, da sua família. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa que eu muito admiro. Admiro ela como médica, eu admiro ela como ser humano e eu admiro algo assim mais lindo nela, que ela enfrentar toda a sociedade compartilhando com ela coisas que ninguém está nem aí, ninguém se importa, ninguém fala, e ela vai lá nas redes sociais, compartilha a maior bênção, que é o conhecimento com a saúde mental. E às vezes você está com um problema e nem sabe, às vezes você não sabe, não consegue levantar da sua cama. Eu mesma fiquei 8 anos sem levantar da cama. Então, você imagina que isso é mais sério do que a gente imagina. Antes de falar o nome dela, eu vou falar que eu sou apaixonada, sou fã. Então, assim, ela é autora desses livros maravilhosos que você tem que ler. Eu tenho vários dela, eu não trouxe todos hoje, tá? Que é aqui, Mentes Inquietas. Já tá sabendo quem é, né? Mentes que Amam Demais. Nossa, qual é a mulher que não ama demais? Me fala. Isso aqui tem dicas libertadoras. Então, é importante. Melhor do que você ficar na televisão aí, Aqui, isso aqui, Superando o TDAH, que é a minha luta principal, que agora, depois de mais velha, eu fui ser diagnosticada e eu vi que muitas das vezes você tem esse problema e não sabe, e as pessoas ficam te pisoteando, te tratando como qualquer coisa, e você, na verdade, é super inteligente. Então, doutora Ana Beatriz, a nossa psiquiatra mais amada do Brasil! Muito obrigada. Eu amo você, parabéns. Bia. Bia! Que a gente é amiga, a gente tem essa intimidade. Ai, Bia, eu fico muito feliz em quão nobre você é de poder, sabe, nos detalhes. Antes de eu ser diagnosticada, agora a gente vai fazer um papo aqui de amiga mesmo. Eu estava num sofrimento muito grande e eu fui até ela. E com o doutor Alex Rocha também, que é o psicólogo dela, que eu amo de paixão, que hoje não veio, não pôde vir, mas virá na próxima. E aí ela falou, antes de eu receber o diagnóstico pelos exames, a experiência é tão linda da pessoa que ela já tinha me dado esse diagnóstico do TDAH, né? Uhum. É porque, assim, eu digo que eu sou uma compulsiva de observar gente. Talvez esse seja o talento que Deus me deu. Então, fica muito fácil para a gente observar. É até constrangedor. Eu me lembro quando eu era criança e minha mãe saía comigo, eu ficava olhando as pessoas, minha mãe me beliscava, para de olhar. Eu falava, mas eu não consigo parar. Que lindo. Porque eu não tô olhando, eu estou vendo como aquela pessoa funciona, mãe. E minha mãe não entendia, entendeu? E eu sempre parava e ficava olhando. Eu falei assim, seja o que eu vou fazer na vida. Uma vez eu brinquei, eu falei assim, eu acho que eu sou voyeur de gente. Sim. Aí a pessoa assim, como voyeur de gente? Eu falei, eu viajo. Por exemplo, a primeira vez que eu fui a Miami, a pessoa, nós vamos para não sei o que fazer compra, vamos para não sei aonde. Eu falei, gente, eu quero um lugar que eu sente e observe as pessoas. Ai, quanta riqueza. O que elas fazem aqui? Eu sou aquela que, se eu sento numa mesa, eu pergunto o nome do garçom, da garçonete, quero saber da vida. Isso é lindo demais. Entendeu? Então, eu acho que o meu foco, o meu hiperfoco, que todo TDAH tem, sempre foi gente. Sempre. Sempre foi gente. Assim, você acha que você já nasceu com esse dom e aí, claro que se formou e hoje, sendo a psiquiatra mais querida do Brasil, você consegue falar assim, Verônica, não é só a medicina que eu fiz, mas a minha sensibilidade humana. Não tenho a menor dúvida. Eu tenho uma certeza, cada vez que eu vivo mais, né? Eu estou com 59, estou indo para 60. Mas parece 30, tá linda! Mas olha, não sei. O importante é essa luz, que é a pulsação. De você tá indo na trilha que você fala assim, de alguma maneira, o Criador, a energia suprema que governa todo o universo, criou todo mundo para alguma coisa. Eu tenho essa certeza. Por exemplo, somos 8 bilhões de seres humanos. Por que 8 bilhões? E 8 bilhões de pessoas diferentes. De alguma maneira, cada um traz uma missão. Se vai cumprir ou não, aí é outra história. Eu brinco que é o game da vida.
E a única coisa que não pode acontecer é a gente desistir, apertar o botão para sair. Sim. Não tem. Porque, assim, nós fomos criados com propósito, como tudo na natureza tem propósito. Por exemplo, qual o propósito da macieira? Da maçã. Que maravilha. Qual é o propósito do sol? Aquecer. Qual é o nosso propósito? Diferente de tudo que está na natureza, que o propósito já tá à vista, nos foi dado uma inteligência, mas uma cobrança maior. Você vai ter que descobrir. Sim. Livre-arbítrio só funciona se você descobre o que está fazendo e faz com responsabilidade. Senão, não é livre-arbítrio. Mas tem uma coisa, né? Que, às vezes, eu tenho alguns amigos médicos muito maravilhosos, mas alguns outros são muito arrogantes. E aí eu não sei, esse lado seu humano de, sabe, cuidar das pessoas, e eu vejo que a sua informação liberta um povo que vive num cativeiro há muitos anos, que é um povo mais sofrido, que não tem o dinheiro para uma terapia, que às vezes o SUS não dá o remédio que ele precisa. E aí você vai lá e a pessoa começa a se descobrir e busca a cura, o equilíbrio dela, né? Você falou uma coisa tão interessante, assim, sempre o meu objetivo nunca foi escrever para a academia, sempre foi escrever para a ponta, para que as pessoas pudessem ter conhecimento e autoconhecimento. Porque, veja bem, Verônica, qualquer sistema de saúde do país mais rico do mundo nunca haverá o número de profissionais suficiente para atender a demanda das pessoas. Não precisa. É uma conta que nunca fechará. A pandemia trouxe uma coisa fantástica, que foi o teleatendimento. Então, hoje você pode vislumbrar a possibilidade de uma pessoa no interior do Xingu, se tiver um acesso a uma internet, ter uma consulta. Que maravilhoso. Então, assim, nós estamos no meio de uma revolução de saúde mental que nunca foi nem prevista. Quando eu comecei a falar de saúde mental, eu era o patinho feio, porque as pessoas falavam assim, eu não chamo para dar palestra porque você vai falar de povo que não trabalha. Eu falei, não, eu vou falar de gente que poderia estar trabalhando e trabalhando muito. Por exemplo, as pessoas que deprimem são as mais produtivas. Olha. São aquelas arrimo de família que aguentou tudo, carregou todo mundo nas costas. Um dia não aguentou, pifou. Sim. Você tem uma ideia? A escola de Harvard, de business de Harvard, estudou que quando uma pessoa deprime, em média você precisa de 6 funcionários para fazer o que ela fazia. Olha. Então, é uma perda econômica enorme. Então, investir em saúde mental é investimento, né, de retorno. E isso agora começa a ser visto. Então, antes eu era pessoa, tipo assim, lá vem a Bia falar, dar desculpa para o povo. Hoje, para você ver que o universo é muito maravilhoso, né? Eu estou viva para ver isso. E estou viva numa fase bacana. A NR1, que é a lei, né, que é a regulamentação, que agora obriga as empresas a proverem saúde mental, dá informação para que as pessoas possam ter a possibilidade de não adoecer, ou se adoecer, rapidamente procurar ajuda. Então, entrou em vigor a NR1, a norma regulamentadora, em maio. Aí o que aconteceu? As empresas falaram, não, mas a gente não está pronto, a gente não sabe como a gente vai prover esse conhecimento. Eu até entendo, porque agora tem que se dar conhecimento e orientação correta. Mas, a partir de maio do ano que vem, vai ser obrigatório. E, se não fizer, tem multas e multas pesadas. Maravilha. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade de criar sistemas informativos dentro das empresas para que as pessoas possam, de fato, saber quem são. Nossa, vai melhorar tudo. Por exemplo, quantos anos você passou a sua vida? Ninguém falou, você não é burra, minha querida. Você tem um funcionamento cerebral que, se ajustar, vai funcionar e funciona bem. Sim. Né? Eu me lembro, você se lembra quando a Veja era a Veja, a revista Veja, que você fazer uma páginas amarelas da Veja era. Ia o Jô Soares. Nossa. E fazer páginas amarelas da Veja, a gente podia morrer depois. Né? Eu brinco que a gente podia morrer. Tive o privilégio de fazer o Jô algumas vezes e um dia me chamaram para fazer a páginas amarelas da Veja, que foi depois que eu lancei o Mentes Inquietas. Aí que eu trouxe o TDAH, E aí eu me lembro que o título
da Página Amarela, assim, eu me achava burra. Sim. E aí minha mãe, nossa, mas que gente indelicada. Eu falei, não, mãe, mas foi isso que eu falei mesmo, porque eu me achava burra. Sim. Eu descobri que eu não sou, mas eu me achava. Até eu poder entender que o meu cérebro era como uma Ferrari e aprender a dirigir essa Ferrari, levou tempo. Mas também, quando levou, eu estou aqui até hoje, tirando... Parou, graças a Deus, meu Deus. Eu não acelerei, eu botei o carro na pista, porque toda maravilha. hora ele pica, derrapava. ele para, capota. Exatamente. Aí as pessoas não entendem que é aquele momento, né, de você estar numa reunião. Eu lembro, doutora, aqui dentro da política, eu sofri muito por causa do déficit de atenção, porque às vezes numa ideia maravilhosa que eu tinha e me dava um branco, eu não conseguia voltar de jeito nenhum, porque na hora do discurso passou uma pessoa e pareciam que eles sabiam que isso acontecia e alguns passavam mesmo. De propósito. De propósito. No sentido de desviar a sua atenção. Para me desconcertar ali, né? Aquela coisa parece, para mim é maldade com imaturidade, né? Eu acho que sim, eu vejo isso acontecer. Infelizmente, a gente está numa crise mundial, que eu brinco assim, as pessoas falam, não, é o apocalipse. Não é bem apocalipse, o apocalipse não virá, já está. Sim. Apocalipse é uma palavra grega que vem apo, é fuga, e apoca e calipso é desvendar, calipso. Então, a gente está numa fase de desvendar as verdades estão aparecendo. Então, você está falando de política. Foi feita uma pesquisa mundial, no mundo ocidental. 62% a 65% da população mundial tem certeza que os políticos do mundo inteiro são mal intencionados. Isso é uma crise de esperança, de confiança, que nunca foi vivida. É verdade. Entendeu? Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito difícil em termos de violência, de valores de família, de respeito. Eu sou de uma época, e você também, que a gente podia pensar diferente. E isso era bacana, porque você me trazia o teu mundo e eu trazia um pouquinho do meu mundo para você. Hoje, as pessoas têm que estar em caixinhas. Se eu estou nessa caixinha, eu não posso falar com a outra caixinha. E você transborda, você não tem essa... Não, porque eu acho assim, lindo. Eu ainda acredito no ser humano, assim, que é diferente de mim, mas não é superior a mim. Quando você fala de médicos arrogantes, existem médicos arrogantes, existem juízes arrogantes, existem policiais arrogantes, existem até marginais arrogantes. Né? Então, é o ser humano. É o ser humano. Mas eu acho que a arrogância, no fundo, esconde uma ignorância de que nós somos parte da natureza e não dono delas. Na hora que você vê que você, a árvore, o peixe, o cachorro, o gato, é tudo feito da mesma matéria-prima. Aí você fala assim, cara, não tem porquê. Não tem porquê. E ali na recepção, quando eu estava te esperando, eu estava abrindo a porta para todo mundo, achando que você estava já chegando, né? E aí você falou assim para mim, Verônica, seja um animal, mas quando a gente tem que respeitar, a gente tem que tratar bem, porque tem a ciência e tem a pessoa que é a natureza dela. Você falou isso sobre a pessoa fazer o bem, a gentileza, né? Durante muito tempo, por exemplo, eu tive uma educação. Meus pais são muito legais, estão vivos. Meu pai vai fazer 90 anos, dia 26. A gente vai comemorar com uma grande festa, celebrando a vida, né? Mamãe está com 88, estão lúcidos, que é uma bênção. Estão ativos fisicamente, que é outra bênção. Então, assim, meus pais sempre falavam, sejam educados. Onde vocês chegarem, deem bom dia, boa tarde ou boa noite. Aí teve uma vez que eu voltei para casa e falei, pai, eu falei boa tarde, a pessoa não respondeu. Ele não tem ainda percepção de como é bom ser educado. Continue fazendo a sua parte. Então, é uma coisa que eu aprendi e me faz bem. E outra coisa, se a gente pensar que você dá um oi para alguém, dá um sorriso para alguém, talvez seja o único sorriso e oi que ele vai receber no dia. Você muda o dia daquela pessoa. Total razão, doutora. Então, e hoje eu brinco com as pessoas que eu falo assim, se você não quer ser gentil ou generosa porque se acha idiota, ok, mas seja por inteligência. Né? Por quê? Porque a neurociência mostra que fazer bem ao outro aciona o sistema da dopamina, dá prazer. É verdade, eu sinto muito isso.
E eu fico brincando com os meus adolescentes, que agora eu não estou mais atendendo, mas quando eu atendia, e aí eles começavam a falar de sexo, porque tinha dificuldade de falar com a mãe, aí eu falava assim, ela falava assim, não, mas eu quero que o cara eu quero agradar ele. Eu falei, não, vocês têm que ter um acordo dos dois, um agradar o outro. Por isso que a gente tem que conversar. Eu ainda falei, se você for fazer sexo para agradar só o outro e não disser o que você quer, vai ser horrível a primeira vez. Aí todos falavam, foi ruim mesmo. Falei, porque sexo é bom quando vai ficando bom. Sim. Quando você vai conhecendo seu corpo. E o sexo é um ato tão de generosidade. E as pessoas distorcem tanto, como se fosse de dominação. Nunca foi sobre dominação. Fazendo coreografias, eu falo assim, não é sobre isso, gente, não é. Não, é conexão não é nada mesmo. disso. Por isso que a gente tem hoje um dos grandes vícios da humanidade, que é a pornografia, que distorce a essência do sexo. O sexo é o encontro de um corpo com o outro, é permitir que você adentre o outro com respeito, com carinho. E dentro desse corpo mora um espírito. De qualquer religião que você seja, não interessa isso. O corpo é a morada do espírito. Quando você divide o corpo, você está dividindo uma parte da sua alma, do seu espírito. Sim. Então tem que ter respeito para entrar na casa dos outros. É verdade. Porque tem relacionamento que realmente, às vezes, a mulher está distraída ou, de repente, carente, ela se permite viver um relacionamento e pode acabar com a vida dela, né? Não, em todos os com sentidos. Ela. E os homens também, fazem isso mais facilmente, como para mostrar que são macho. Eu acho que é mostrar que não é inteligente. Sim. Porque quando você é inteligente, você constrói uma história com alguém. Porque amor não é paixão, não é uma coisa que ficou, não é tesão. É uma construção, é verbo. Você tem que querer amar. Você escolhe aquela pessoa para compartilhar a vida, o sofrimento, para estar do lado. Amor é escolha. E é a escolha que a gente faz todo dia de manhã quando acorda. Sim, muito. Não, e eu vejo, doutora, também que às vezes no meu Instagram algumas meninas, mulheres, reclamam muito que os maridos estão perdidos com a pornografia. Isso tem cura? O que a senhora poderia falar para essas mulheres que estão vendo filhos, maridos? Olha, isso é uma coisa que está tão em alta. Eu diria que hoje, vício em pornografia e jogos tipo tigrinho está acabando com muitas famílias. Muitas. E o que eu fico louca que eu estou dizendo no sentido de, tipo assim, a gente tem que dar essa informação. Sim. A gente tem que dizer aonde leva a pornografia. Sim. Porque se você acha que é só passar ali e ter um prazer simultâneo, você está alimentando uma indústria que faz estupro, tráfico de pessoas. Se uma pessoa está achando que está na frente de um computador, exercendo um prazer e que isso não tem uma consequência, tem muita consequência. Ninguém hoje, em qualquer vício que tenha, tem sangue na mão. Sim. Porque na hora que você está ali no aplicativo... Esclarecedora. Não, se você está no aplicativo, ali, tendo um prazer imediato, primeiro que você está entrando numa cilada. Porque tudo que dá prazer imediato mexe numa substância chamada dopamina. A dopamina, existe a dopamina boa e a dopamina ruim. A boa é aquela que você malha todo dia e vai produzindo ela devagarzinho. Sim. Né? Vai tendo hábitos bons, vai tendo boas conversas, boas conexões sociais. E a rapidinha vagabunda é aquela que você aciona qualquer coisinha e fica, consegui. Só que tem que essa vagabunda, essa dopamina vagabunda, ela vai se esgotando. E aí você vai precisando de mais, e mais, e mais estímulo. Aí aquilo que você se contentava em ver mulheres, você agora vai querer ver sexo grupal. Aquilo que você se contentava em ver mulheres mais novas, daqui a pouco você está querendo ver criança. Maridos que obrigam a esposa, que só cuidam do amor deles na hora íntima com um filme. Tem mulheres que falam comigo no Instagram. Que viram um objeto. Mas é triste. Que é isso? Imagina a autoestima dessa mulher, né? Porque uma coisa é você falar assim, vamos hoje dar uma olhadinha, os dois ali. Na hora que a coisa começa, desliga aquele negócio, Sim. Vamos dedicar a nós. Quando você só vê aquilo, na realidade, a mulher é um objeto, que podia ser qualquer outra. O que a senhora, doutora Ana Beatriz, falaria para essas mulheres que estão vivendo esse cárcere de um relacionamento onde o marido fica o tempo todo dependendo de um vídeo para fazer amor com ela? Olha, eu diria
que comece a se cuidar mais. Porque a dependência, seja ela química, de substância, como uma cocaína, como um crack, ou de um comportamento como a pornografia, como a aposta em jogos, é muito difícil da pessoa se libertar. E se a pessoa não tiver uma postura de procurar tratamento, e vai ser difícil, e optar por ficar e ir atrás com esforço mesmo, procurar grupos de ajuda. Porque tem gente que fala assim, mas eu não tenho dinheiro. O grupo de ajuda sempre foi de graça, gente. Sim. Tá? Hoje você tem grupos de ajuda. As universidades têm grupos. Por exemplo, a Faculdade de São Paulo, a USP, você tem ambulatórios só de dependência. Que bacana. Então, assim, procurar. Hoje você tem a questão online, então você tem serviços que estão disponíveis. Você tem reunião online até dos grupos de ajuda. Que bacana. Hoje, porque antigamente você tinha que ir num lugar. Hoje não, você tem. Então, se essa pessoa não tiver consciência de procurar ajuda, está na hora, talvez, essa pessoa procurar outro caminho. Porque dali só vai para baixo. Sim. Quando é que a pessoa... eles não aceitam, né? Pelo menos as meninas falam isso. São muitas mulheres reclamando disso. Não são poucas, é uma epidemia, porque a gente fala sempre de epidemia como se fosse o Covid. A pessoa entendeu o que é epidemia, mas a gente tem epidemia de dependência, a gente tem epidemia de ansiedade, a gente tem epidemia de depressão há muito tempo, muito antes da epidemia do Covid. E como é que a pessoa que está agora nos assistindo e a pessoa que vai compartilhar nesse momento com uma pessoa que é dependente de jogo, para ela ter certeza, a senhora como médica, psiquiatra, uma das mais renomadas do nosso país, dá esse papo reto para eles agora. Eu diria o seguinte, senta com esse marido, se tiver familiares, assim, uma cunhada que seja bacana, uma sogra ou a própria mãe do marido, se os filhos já forem adolescentes, compartilha isso e tem uma conversa sincera. Não começa atacando, começa assim, olha, é tão precioso a nossa família, tão preciosa, que a gente está sentindo que você está nos abandonando e perdendo. E por amar muito você, a gente queria que você se desse a oportunidade de buscar uma ajuda e a gente descobriu que tem ajuda aqui no grupo de jogadores compulsivos. Ajuda essa pessoa, então. Porque aí você dá a chance. Porque pode ser que essa pessoa fale assim, não, mas eu não sou viciado, eu não sou o quê? Olha, hoje no Nordeste, e principalmente Norte e Nordeste, outro dia teve um caso de um filho que jogando, não era pornografia, jogo. O jogo tem acabado com as famílias. É isso que eu estou falando. Doutora. Jogo e pornografia está trazendo muita desgraça. Ele acumulou uma dívida e viviam com um salário muito reduzido. Eu acho que de 120 ou 320 mil. O que aconteceu? Os agiotas, vamos na sua casa, né? Porque pegava com a agiota para poder jogar. E a mãe não sabia de nada. Chegou o dia que o agiota, amanhã estaremos na sua casa. Ele chegou em casa, matou a mãe, se matou, matou o cachorro, porque ele não teve coragem nem de falar, nem de sair. Então, para que experimentar algo que pode fazer você se perder de você? Exatamente, não tem como. Não porque, assim, experimentar. por isso que eu digo, assim, eu não posso julgar as pessoas, que eu não queria me botar no lugar das pessoas, mas... um alerta, né? Pessoas indicarem coisas que provocam vício para os outros, isso tem um peso na vida. Se não tem na vida material, vai ter na vida espiritual. Eu acredito nisso. Por exemplo, ano passado, eu recebi várias propostas de anunciar jogos ilegais. E eu vou te dizer uma coisa, Verônica, você sabe, é tão sedutor o errado, porque, assim, as propostas, mas era muita. As propostas começam assim, eu te dou 10 milhões para você anunciar isso. Aí você fala, não, muito obrigado. Esse dinheiro tem sangue. Não condenei, não julguei, porque eu acho que cada um... Eu sempre digo que a minha conta é com o cara lá de cima, não é aqui. Eu acredito. Eu não falei, não vou denunciar. Aí a pessoa vai, eu disse não, com toda a educação, várias vezes, um textinho, olha, agradeço você ter
pensado na minha pessoa, mas nesse caso eu não posso, porque trata-se de saúde. O meu ponto de vista é esse. Muito obrigada. Aí, um mês depois, a gente lhe paga 20. Nossa, meu Deus, 20 milhões. Aí Realmente. você vai... Não, a mesma coisa. A gente lhe paga 30. Nossa. Eu falei, Uma novamente, a pessoa que não mesma tiver a coisa. consciência. Por fim, chegaram, olha, é a última. A gente lhe paga 50 milhões por ano. E cada pessoa que entrar para fazer uma aposta, a primeira aposta, que geralmente a primeira aposta eles deixam ganhar. Se a pessoa entrar com 100, 50 é seu. A primeira aposta de todo mundo. Nossa. Eu falei assim, gente, é sangue na minha mão. É bom que vocês estão vendo o que acontece nos bastidores, Então, né, doutora? assim, Tem eu não estou julgando. eu não estou sei, julgando, doutora, mas é mas muito eu grave. acho, assim... Você vê as pessoas se perdendo, né? Eu tenho esse dinheiro? Não tenho. Porque quem trabalha, honestamente, não tem. Sim. Isso seria uma aposentadoria? Seria. 20 já seria, 10 já seria. Mas eu falei, para quê? Até porque, como é que eu vou usar um dinheiro que eu sei que está trazendo desgraça para as pessoas? Então, chega uma hora que você tem que ser fiel aos seus princípios, independente de qualquer coisa. Eu acho isso muito importante. Eu acredito demais em tudo que você fala, porque é essa ambição que faz com que muita gente estejam assim se perdendo. Eu fico muito triste. Como é que, por exemplo, as pessoas confiam em você e confiam em mim? Aí a gente vai lá e fala assim, gente, olha, joga aqui, porque eu estava assim, sem fazer nada, joguei, ganhei 10 mil. Gente, eu não posso trair a confiança de quem confia em mim. Sim, não doutora. Posso. Isso é verdade. A nossa credibilidade é o que há de mais sagrado na nossa história de vida, né? Seja como for. Podem falar o que quiser, mas eles sabem quem somos. Exatamente. E eu acho que quebrar a confiança de alguém... E eu vejo pessoas assim que têm muito, mas muito dinheiro fazendo isso. Eu fico olhando, mas qual é o objetivo? São muito tristes. Você já sentiu isso em algumas pessoas? Porque assim, não tem porquê. Tem uma energia muito pesada, densa, que vampiriza essa pessoa, né? É porque não... Você fala assim, meu Deus, mas por quê? Porque já tem dinheiro para... 6 gerações. Para quê? Para quê? Eu quero crer que essas pessoas não têm noção do que é a engrenagem daquilo tudo. Sim. Entendeu? Eu quero crer que, de repente, quem fechou o contrato foi um empresário e a pessoa só assina. Pode acontecer. Talvez, doutora, o ego e a ambição também tem alguma coisa a ver com a saúde mental? Ou tem a ver com caráter? Como é que seria isso? Eu acho que tem mais a ver com caráter. Sim. Né? Saúde mental, nem tanto, porque assim, o que seria uma pessoa gastar mais e ficar mais, digamos assim, ostentadora? Seria o único transtorno que daria isso, transtorno mesmo, seria a bipolaridade na fase de euforia. Mas isso é uma coisa muito específica, que tem tratamento, tanto que uma pessoa que faz isso numa fase eufórica, você tem a lei a favor para poder até negociar. Eu tinha uma paciente que, quando entrava em euforia, na época era cheque, né? Talão de cheque. Nossa, meu Deus. Eu lembro. Ela gastava um talão de cheque no Rio Sul, no Shopping Rio Sul, que era o único que tinha da zona. Era top, ali em Copacabana. Então, o que acontecia? Eu fui frente à justiça, eu falei, olha, quando ela chegou para mim, identifiquei que era bipolaridade, falei, você não pode ter isso, vai ter que ter alguém, não pode ter cartão. Chamei a família ela faz de propósito. Eu falei, não é de propósito. Vocês têm que ajudar e que ela mantenha o tratamento. E a partir dali era muito engraçado, porque o gerente do banco, qualquer coisa que via ela diferente, doutora, olha, ela quer comprar um carro. Você lembra quando saiu aquela Mercedes classe A? Sim. Ela falou assim, ela quer comprar, mas ela comprou ontem um outro carro, mas até melhor. Ela disse que está dando para não sei quem. Eu falei, não, para. Segura. E aí eu chamava, eu falei, olha, está começando. Ela... Putz, Bia, não tinha notado. Então, assim, em geral é caráter, não é doença. Então, fica aí a dica. Eu também imaginava isso. Porque, agora, um outro tema. Vamos Porque lá. A maioria das mulheres fortes que eu conheço, elas fingem ser forte o tempo todo e escondem suas dores e elas definham e as pessoas não percebem que elas vivem sorrindo.
Por que você acha isso? Que as mulheres não... É vergonha de falar que está mal ou quer estar sempre forte para ter credibilidade? Porque qualquer deslize seu, é desequilibrado, é desequilibrada, né? Tem isso. Eu acho que isso vem de uma sociedade em que colocar a mulher como desequilibrada, dramática, louca, Sim. sempre foi muito cômodo. Porque, assim, o homem fazia barbaridades e qualquer coisa que a mulher ia reclamar, o homem falava assim, não, você está falando, você é louca, não tem um amante. Aí depois descobri que tinha 3 e 4. Isso mesmo. Né? Saiu na internet esses dias, na rede social, uma mulher que pegou todas as traições do marido, ela conseguiu ter acesso ao celular e ele tinha 2 famílias fora. Que absurdo. E aí ela imprimiu aquilo tudo, fez um chá de revelação das traições dele. Para provar que não é louca. Aí chamou a família inteira, Tadinha. chamou os filhos e fez aquela revelação. E ele falou, não é bem assim. Eu falei, não, tá aqui. Aí ela foi descobrir que um dos casos a sogra encobria. Aí ela falou, a senhora também. Você vê. Porque era mais fácil. Para pacificar ali a família. Eu acho que tem uma coisa que os homens têm que aprender. Casamento não é obrigatório, nem para homem nem para mulher. Sim. Tem homens que nasceram para casar, tem homens que não nasceram e tem mulheres também. A gente tem que entender uma pergunta sobre isso. Fala. O homem compulsivo, meu pai, por exemplo, ele não conseguiu me acompanhar, eu não tive ele presente, porque ele era o tempo todo cheio de mulheres. Ele fala assim hoje, né? Eu me arrependo muito porque eu não vivi meus filhos, não consegui ver vocês crescendo. Eu falei, você tem noção o estrago que isso foi? É muito grave. E às vezes essa compulsão por mulheres, às vezes está casado com uma mulher linda em casa. Tem tudo. E aí ele está em busca o tempo todo de mulheres. Isso é o quê? Eu acho transtorno? Que isso, primeiro, é uma imaturidade. Eu acho que isso é muito cultural no nosso país. O homem vale quanto mais garanhão ele é, mais ele é valorizado como macho. E tem uma outra coisa. Se é um transtorno de impulso, se é uma compulsão, ele não tem só essa. Porque a compulsão, ela migra. Por exemplo, uma pessoa que tem compulsão por sexo, para o sexo, ela vai para o jogo. Se não trata. Sim. Por exemplo, uma mulher que tem compulsão por compras, e aí ela é tolhida de comprar. Se ela não está em tratamento, ela vai para a comida. Nossa, é uma compulsão, então? A compulsão, essa coisa incontrolável que vai trazendo transtorno, que o cara vai só se ferrando. Porque dissesse assim, eu tive um paciente que e chegou uma hora que eu falei assim, porque ele casava. Ele desmanchava o casamento e fazia outro. E era um cara que ganhava muito bem, mas chegou um ponto, estava na 7ª mulher, o salário dele, que era imenso, já não estava dando. Porque eu falei assim, você é tão burro, porque você não tem mais, você tem casa e tem filho, você não tem mais. De um salário que na época era uma coisa que hoje seria assim, um cara que ganhava 180 mil. O cara ganhava bem, merecia, pelo trabalho que fazia, muito inteligente. Sobrava para ele 20 mil, porque todo o resto era pensão. Para quê? Aí eu falei assim, você não pode nem mais casar. Não tem nem mais referência do que é uma família, né, ali? Não, porque... mas eu não me controlo. Então se trate. Aí porque tá uma assim, dica. Isso é igual quem é compulsivo por jogo, compulsivo por álcool. Nossa, doutora, forte essa fala. fala. Muito. Então, assim, se seu pai hoje fala que se arrepende, que bom. Sim. Porque, pelo menos em algum momento, ele está vendo que isso nunca foi amor. Porque compulsão não é amor. Essa coisa, me apaixonei. Não. Você usou o outro de objeto para satisfazer vazios internos. Satisfazer o ego por vaidade, mas uma pessoa que precisa o tempo todo de algo tem um vazio imenso. Existencial. Existencial, porque, por exemplo, a gente tem tempo para ter a compulsão de qualquer coisa. Eu não tenho tempo, Graças a Deus, Porque assim, eu trabalho tanto, estou tão preocupada em criar coisas, o tempo em todo, deixar coisas, né? Se superar. Me superar, deixar coisas, inspirar pessoas. Que eu fico pensando assim, gente, eu não posso ter vício, não, porque gasta um tempo. Sim. Imagina o gasto do seu pai de ficar seduzindo, mentindo para uma, mentindo para outra. No final, é uma grande burrice. E o abandono dos filhos, né? Porque aí eu tive aí já a minha mãezinha com dependência com álcool. A dependência do álcool também, doutora, para quem convive com alcoólatra, ele muda. Porque quando eu tive o ex-marido, que eu estou com um problema até hoje com ele, eu achava que eu iria ajudar
o tempo todo aceitando. Aí ele quebrava tudo, me batia, arma na cabeça, vai para DEAN. Ai, mas eu tô com vergonha do povo saber que eu era espancada, porque eu já era espancada em casa. Agora, quer dizer que então eu sou uma fraca porque eu tô deixando isso tudo acontecer? De jeito nenhum. Eu acho que como você teve uma vida familiar, a gente tem que ter muito cuidado. Olha só que interessante. Você repetiu um padrão. Por quê? Porque o cérebro é uma maquininha de repetir padrões. Quando uma criança aprende, quando a gente começa a falar assim, olha, B com A é ba. Então, ba-lá. A criança não repete? Sim. Quando a criança gosta de um filme, ela não quer... eu quero ver de desenho, novo. Aí eu quero não sei o que de novo. Porque o cérebro é ávido de pegar padrões. Então, a infância, ele sai aprendendo tudo. Se você aprende com uma mãe alcoólatra, alcoolista, se você aprende com um pai compulsivo sexual, para o teu cérebro, aquilo é um padrão normal. Ele vai buscar aquilo. Aí você vai falar, mas mesmo sendo ruim, vai, porque o cérebro é uma máquina de, tipo assim, ele prefere o ruim, mas o conhecido. Sim. Então, Entendi. ele vai buscar o que ele conhece. E como não buscar? Porque você não percebe que está buscando, você né? Entendendo que é aí que a neurociência, que é aí que o conhecimento é fundamental. Se teu cérebro é uma máquina de fazer isso, você tem que falar assim, cara, eu não sou só uma máquina. Eu não sou só o meu cérebro. Eu sou muito além disso. Eu sou essa pessoa que entende que meu cérebro funciona assim e escolho por livre-arbítrio falar, não, ele vai tentar me levar para lá, mas eu não vou. É verdade. Mas só com a idade, sabia que eu mudei assim muito, porque até então eu fui casada a vida toda. Mas sabe por quê? Porque não lhe foi dada a oportunidade de ter conhecimento. Não tinha. Por exemplo, por isso que eu insisto tanto em criar uma forma de ensinar neurociência para as crianças. Nas escolas. Nossa, doutora, que fala potente. Eu tenho esse desejo, isso é um dos meus projetos que eu quero realizar. Quero muito. Tem que ter um corte disso aí para as autoridades que nos seguem poder nos ajudar. Se for botar isso como, né? Civil organizada. Também. Eu não espero mais nada de instituições, de não sei o quê. Eu peço a Deus que inspire pessoas que pensem como eu. Pode ser que elas pensem. Sim. Porque hoje, por exemplo, nós temos um grande desafio, bullying nas escolas. Isso maltrata tanto. Não é maltrata. Hoje você tem um índice de suicídio entre adolescentes. 60% dos suicídios de adolescentes está ligado a bullying que a gente não sabe que existe. Olha esses dados. Mãe, pai, você que está assistindo, é muito importante. Entendeu? Aquele seriado adolescência, as pessoas... Ai, que horror. Isso acontece o tempo inteiro, gente. Eu assisti. E a gente não sabe. Então, é importante que... E não é a responsabilidade da autoridade, é a responsabilidade de toda a sociedade. Tem uma coisa na sociedade indígena que a criança é de todo mundo. Sim, a criança responsabilidade é de todo mundo. De todos, né? E eu sempre digo, se a gente não fizer essa revolução do conhecimento, e criança aprende fácil. Com muito mais facilidade. Mas uma vez eu fui dar me chamaram para conhecer uma escola, um jardim de infância, as crianças de 4 aninhos. Aí chegou lá, uma professora, você podia explicar a eles por que droga é ruim? Eu falei, caramba. Aí eu falei, oi, crianças. Que linda. Aí eu falei, a titia vai sentar aqui no chão com vocês. Aí eu falei assim, eu tenho que falar uma linguagem que eles entendam. Imagina que eu vou falar de neurônio. Aí eu falei assim, quem quer ir à Disney? Muito bem. Então, vou lançar um desafio. Nós vamos ter um lago. A titia vai botar um lago. E quem pular esse lago, passar por esse lago, chegar no lado oposto, ganha a possibilidade do sorteio. Todo mundo. Eu falei, mas tem uma coisa que a titia tem que falar. Nesse lago tem um jacaré que já comeu todas as pessoas que entraram neles. Vocês querem ir? Aí um lá. Vou arriscar. Aí eu falei assim, mas eu vou te dizer uma coisa. Ali tinham 20 crianças, 1%. Não, 20. Deu 0,5% deles. Só que o jacaré é a droga na vida da gente. Nossa. Ele vai acabar comendo a gente, de alguma maneira. As outras crianças todas, tipo assim, não, nós não vamos não, tia. Aí o outro, quando eu fui ver, ele tinha histórico de dependência na família. Para ele era um padrão normal. Correu o risco. Por que não? Sim. Porque ele todo dia apanhava. Tadinho. O jacaré talvez fosse
Normal, o que é o normal para ele. Olha eu como sei. a infância... E tem uma frase da Lia Luft, né, que eu acho linda, que é: infância é território que a gente nunca deixa de pisar. Se a gente não entender e não transcender, porque não basta entender. Agora, se a gente puder fazer diferente, porque uma criança, por exemplo, que você ensina isso, na adolescência, quando oferece uma droga, ela vai falar: não quero, não. Não porque, porque ela sabe que aquilo ali é um jacaré. Tem Aquilo vai muita comer ela. Que fala maravilhosa isso. Entendeu? Então, assim, eu tenho... hoje, uma das coisas que eu tenho mais em pensamento é de criar um conteúdo infantil para que isso fique muito fácil. Ai, seria né? libertador demais. Porque senão a gente está sempre pagando o preço. Sim. Por isso que você falou, vem com a idade. É porque com a idade que a gente Porque não tem chegou o conhecimento, porque até então eu não tinha noção. Por exemplo, por que as grandes ditaduras do mundo são tão bem-sucedidas? Porque eles treinam as crianças. É uma coisa muito malvada. Sim. Mas as crianças na ditadura, se os pais traem a ditadura, as crianças entregam os pais. Nossa, que... Então, qualquer grande ditadura que quer se perpetuar, ela mira na criança. Por que a gente não pode fazer a ditadura do bem? Ai, assim, que lindo. Né? Porque isso funciona para fazer maldade. Sim. Para manter o povo oprimido. Por que eu não posso fazer um povo liberto para ser feliz, independente do meio que ela venha? Nossa, isso diminuiria muito os assassinatos que acontecem, a violência, Tudo. Combateria demais. Porque você dá o poder de, tipo assim... Uma ferramenta libertadora de se autoconhecer, se perceber. Exatamente. E eu tenho, em relação ao que eu chamo de divino, e cada um chama do jeito, eu chamo de fonte suprema energética, que cria tudo. Eu sempre digo, todos foram feitos com um talento. Aí a pessoa, mas eu não descubro. Mas ele está lá, está dentro, não vai buscar fora. Boa fala. O que hoje a gente faz? O que a adolescente faz? Vai para a rede social buscar padrão para ser seguido. Está dentro, não está fora. Por isso que o índice de suicídio entre as mulheres, entre as adolescentes de 15 a 19 anos, é muito maior entre mulheres nas redes sociais. Nossa, que forte esses dados, doutora. Porque para a mulher essa pressão é muito pior. Então, aí ela vai ver que a fulana acabou de ter neném e está com o abdômen sarado. Aí não dá para... Aí a fulana vai pegar isso, olha, eu estou assim por causa disso. Não, você está assim porque você malhou ou você fez uma cirurgia e ok, não tem problema nenhum, mas não mente. Não faz a outra, porque é maldade. Não faz a outra se sentir mal. Sim. Por exemplo, aquela menina... que eu achei muito bacana, é VTube, gente. A VTube, Eu acho maravilhoso, porque ela deixou ver a gravidez. Na rede social, eu achei lindo também. Eu não sei, aquilo é verdade. Sim. Se ela agora for fazer uma lipo, não sei o que, é direito dela, ela faça, mas não diga que tomou uma fórmula mágica. Ou que foi a dieta do ovo. Foi a dieta não sei o que lá, para iludir, porque meninas de 15, 16, 17 anos vão falar, gente, então, se eu fizer isso, eu vou... Porque é muito fácil acreditar. Machuca. As pessoas que têm o poder de atingir as outras têm que ter responsabilidade. Sim, doutora, mandou muito bem. Agora, para quem não sabe e está assistindo a gente agora, o que é o TDAH? O que é o TDAH? Vamos lá. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH é um transtorno do desenvolvimento, ou seja, o cérebro se desenvolve diferente, tá? E quando essa criança nasce, esse cérebro tem uma tendência a ter uma maior velocidade de processamento de pensamentos. Então, pensa muita coisa. E não consegue concluir uma fala. E não consegue, porque pensa também, muita coisa. Não, porque pensa muita coisa. Então, estou aqui falando com você. Aí me vem um pensamento, ou um barulho lá fora, o carro freou. Eu já fico pensando, será que matou a mulher? Será que não matou? É assim mesmo. Foi a freada. Então, assim, existe... Cansativo também, né? Muito cansativo, mas, ao mesmo tempo, é um cérebro muito potente, porque você está capotando no excesso. Olha que coisa maravilhosa. Capotar em excesso é uma beleza, porque capotar na escassez é que é difícil. Sim. Se eu tenho consciência que esse cérebro funciona numa velocidade maior,
eu posso aprender a regular essa velocidade e pegar o que tem de melhor. Se eu penso mais, a probabilidade de eu ter mais ideias é maior. Com certeza. Se eu penso mais, a possibilidade de eu ter mais empatia, me botar na posição do outro, como freio, será que pegou a pessoa, não pegou? Também. Então, assim, a gente tem que ver que todo mundo nasce com uma missão. E ninguém é pior ou melhor que o outro. A questão é, nós temos que trabalhar a favor do nosso cérebro e não contra ele. A mãe que está vendo na comunidade agora e ela fala assim, como é que eu vou saber que meu filho tem TDAH? Quais são as coisas positivas e negativas? Eu diria, por exemplo, na criança, no menino, é uma criança mais inquieta, mais desafiadora, que fala sem pensar, que é bem desorganizada, a mãe não consegue sentar para fazer um dever, fala coisas que a mãe fala, meu Deus do céu, fala do tipo, a mãe está na rua, a pessoa vê alguém e fala, mãe, por que a mulher é tão feia? Sem pensar. Tem muito isso, sem filtro. Então não é falta sinal. de educação da mãe. Então, eu acho que é essa velocidade de pensar, a hiperatividade física, que é a inquietação, uma criança que tem dificuldade de parar, e a impulsividade, né? Então, são crianças também muito impulsivas. Mas isso não acaba na vida adulta. O que acontece é que o TDAH ele é um funcionamento, ele continua. Mas, se não é tratado, eles aprendem a mascarar, que é criar máscara de disfarçar essas dificuldades. O que acontece? Leva uma exaustão. Você vê mascarada. Que aí você acha que a criança está com a depressão que paralisa porque aí a criança gente. Já não pergunta mais nada. Ela aprendeu que não pode, tem que ficar quieta. Ela fica quieta, mas, ao mesmo tempo, a cabecinha está a mil. Então, assim... prejudica em tudo, na escola, aprendizado. Tudo. Então, assim, vai no YouTube, bota lá o que é o TDAH. Né? Busca. Hoje a gente tem isso. Todo mundo hoje tem uma ferramenta, um celular. Hoje, qualquer celular. Não precisa ser o do mais sofisticado. Qualquer smartphone hoje tem mais tecnologia do que todos os computadores que levaram o homem à Lua. Que maravilhosa. Então, assim, você tem na mão, em vez de você ficar vendo a vida dos outros, buscando defeito nos outros, você tem ali todas as informações. Você tem ali a Biblioteca de Alexandria, se você quiser. Disponível. A gente nunca teve tanto conhecimento disponível. E você fica perdendo horas no TikTok, fica lá 10 horas no domingo, não pode. Mais uma informação, os adolescentes hoje no Brasil gastam, em média, 8 horas por dia em rede social. Que dados importantes. Se você botar 8 horas mais 6 horas de escola e mais um tempo que essa pessoa tem que dormir, não sobra tempo. Para nada, para aprender nada. E um dado mais importante ainda. A Suécia foi dos países que mais rapidamente avançou em educação e, há uma década atrás, digitalizou toda a educação. Que maravilha. Fez uma coisa maravilhosa. Mas 2023 chegou à conclusão que o excesso de tela estava distraindo e os alunos estavam perdendo capacidade de concentração, de raciocínio. Meu Deus, isso é muito sério. A partir de agora... Bebês, eu chego num restaurante, a mãe está deixando o bebezinho então, ali. Assim, a gente não pode deixar a tela na mão. Agora proibiram nas escolas, graças a Deus. Você imagina um professor competir com uma criança que está aqui, ó. Sim. Né? Então, a Suécia, que é um padrão, primeiro mundo de educação, hoje decretou, vamos voltar ao ensino tradicional. O livro, escrever, porque a gente está perdendo habilidades importantíssimas delegando. Sim. E outro desafio é a inteligência artificial. Nossa, é muito Daqui importante. a 10 anos, 65% de profissões que existem hoje não vão mais existir. Nossa! Então, assim... Que colapso, que tragédia isso, né? Mas isso só vai ser possível ser amenizado. Porque, assim, Verônica, sempre aconteceu. Na Revolução Industrial, muita gente perdeu emprego. Sim. Agora é uma outra revolução. Mas só com conhecimento. Só a gente explicando. Sim. Agora, vai desaparecer algumas profissões? Não.
os profissionais que souberem não depender da inteligência artificial, Que mas todo se mundo, tá todo unir mundo. a ela para fazer um trabalho, vai fazer um trabalho melhor. Agora, se você pegar e você vê hoje gente fazendo... Outro dia tinha um cara fazendo um discurso numa festa. Você viu esse? Não vi, não. Aí o cara, porque não sei o quê, maravilhoso. Tava lindo o discurso de agradecimento. Aí, no final, Ele tá valendo... não, era... Não, mas no final ele falou assim, mas se você quiser, eu posso sofisticar essa busca e fazer um texto mais Deve ter déficit de suave. atenção, que nem contou Ele isso. imprimiu da inteligência, não tirou nem a correção. Ai, meu Deus. Essa é a cara de muita gente. Então, assim, a gente tem que voltar a investir nos valores mais humanos mesmo. Sim, isso é muito importante. Agora, uma pergunta assim que eu tenho aqui. O corpo pode adoecer por causa da mente? Tipo, sentir dor, falta de sono? As emoções, elas fazem um estrago total no corpo físico, né? Total. Isso é uma coisa, assim... Primeiro que não existe cérebro desconectado de corpo. Não existe mente desconectada. É uma coisa só. Né? Então, quando você... Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Tem algum momento na vida que alguém nos provoca uma raiva muito grande. Quando você tem um sentimento de raiva, aquele que esquenta o corpo, que você fica muito chateada, você tem uma descarga de substâncias que o cérebro libera em reação a isso, que atinge todo o corpo. Mas não atinge, porque a pessoa acha que é só o cérebro. Ela libera noradrenalina e libera adrenalina muito, mas todas as células do seu corpo têm receptor para essas substâncias. Então, quando você sente raiva, literalmente seu cabelo sente raiva, o seu coração sente raiva, o seu músculo sente raiva, né? E mais, uma das células que tem mais receptores para os hormônios do estresse é a imunidade. Então, raiva acumulada vai baixar a sua imunidade, vai te abrir para doenças. Então, assim, não tem como separar. Os antigos falavam assim, pelo menos a minha avó, né? Quando a mulher tem câncer, isso é mágoa, é tristeza. Então, tem a ver com essa... Tem um fundamento. É claro que a gente sabe que o câncer é uma doença mais complexa porque tem fatores genéticos, tem variações genéticas, mas não há dúvida de que um equilíbrio emocional, sensações boas, sentimentos bons vão favorecer que, se aquela pessoa tiver câncer, ela possa se recuperar mais facilmente. Isso não há dúvida. Né? Dizer que a mágoa causa câncer, eu acho que é um pouco de exagero, porque tem muitos fatores. A alimentação que a gente tem, a radiação que a gente tem, mas que o equilíbrio emocional sempre vai favorecer a saúde física, não tenha dúvida. Doutora, uma pessoa com muita depressão, ela consegue dar conta do trabalho? Dependendo do... Não? Não. Depressão, uma coisa é tristeza. A tristeza, ela é diferente da depressão, porque a tristeza é assim... eu descobri que uma amiga, sei lá, falou mal de mim, não esperava... Eu fico triste. A depressão, a tristeza, ela tem um motivo. Você sabe porque está triste. A depressão já é um estado que já mudou a bioquímica do organismo, mudou a bioquímica do cérebro. É aquela coisa que você já tem uma tristeza tão profunda que nada mais tem graça. É verdade, eu senti Tudo que você fazia, por exemplo, eu gostava de levantar e malhar e brincar com um, implicar com o outro. Não tem graça, nada tem graça. Você, mas então vamos E só com medicamento que você consegue um resultado para equilibrar? Dependendo do grau da depressão, sim. Se você pega uma depressão leve, talvez uma boa psicoterapia de linha cognitivo-comportamental, que é mais objetiva, possa. Porque aí, por exemplo, fazer exercício físico melhora a depressão? Melhora. Mas se ela é do grau médio, moderado ou grave, não dá mais. Não dá. Você não consegue nem na academia. Exatamente. Então, assim, tudo é a variação. Tudo no adoecimento mental tem uma coisa que eu chamo de espectro. Tem sempre o leve, moderado e o grave. A gente tem que batalhar para que as pessoas, primeiro, entendam o que é, como elas funcionam, e tentar pegar a coisa ou antes ou na fase leve.
Porque Sim. aí pode ser que não precise remédio. Mas, se precisar, não tenhamos preconceitos. E, se não se adaptar aos remédios, você tem hoje técnicas. Né? Você tem o neurofeedback, você tem o para atenção, concentração, que é do livro aqui do nosso amigo Sim. Alex. Você tem a estimulação magnética transcraniana, Sim. né? que te tira daquela situação mais profunda para que você possa ganhar tempo. Com Né? outras palavras, para eles entenderem esse tratamento agora. A estimulação magnética? É. A estimulação magnética nada mais é porque, assim, nosso cérebro é uma usina elétrica. Se a gente botasse o dedo, a gente era capaz de morrer eletrocutada. Porque eu estou falando aqui com você, o cérebro está descarregando muita eletricidade para coordenar minha mão, para coordenar meu pensamento, para fazer eu entender, te olhar no olho, fazer uma conexão com você, para a gente poder estar alinhado. Tudo isso está sendo feito e tudo isso são descargas elétricas. A eletricidade gera um campo magnético. Então, a estimulação magnética é quando eu não espero o remédio fazer efeito, porque o remédio eu tomo, ele tem que ser absorvido, ele tem que passar pelo fígado. Se o fígado estiver ruim, não metaboliza. Tem que saber se aquele remédio a pessoa responde bem, porque nem toda pessoa responde ao mesmo remédio. Muito boa essa fala. Né? Então, a estimulação é ao contrário. A gente vai direto estimular o cérebro. Porque aí a probabilidade... Seria choque? Não é o choque. O eletrochoque, não, de jeito nenhum. O eletrochoque não, é porque eu sei que eles vão fazer essas perguntas, eu estou falando por eles. A estimulação transcraniana, tanto que é uma coisa, é como se fosse um... Sabe quando você vai fazer aqueles tratamentos que fazem assim, tec, 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 sim. Tec? Existe estimulação para musculatura. Sim, sim. Né? Então, assim, é uma coisa indolor, é uma coisa simples. E eu tenho muita esperança. Quando eu comecei a usar a estimulação magnética transcraniana, se chama EMT, tudo maiúsculo. As pessoas, não sei o quê, isso em 2012, mais ou menos. Hoje, não tem congresso que não fale disso o tempo todo. Maravilhoso. Quem sabe daqui a pouco o SUS vai preferir ter essas máquinas, que são máquinas que duram muito, para que as pessoas possam ter menos internação. Internação é um custo muito caro. Muito caro. Muito caro e não tem para todo mundo. E as pessoas estão abandonadas, doentes na rua, doutora. É o que eu mais vejo. Eu sinto muito, porque eu sou uma mulher de muitos sentimentos, igual a você. Eu vejo você também, que sente demais. Por isso que eu amo você. E aí eu olho aquele cidadão jovem, às vezes, jogado como se fosse... não, isso aí é um dependente químico. Não, você não ouviu a história dele, sabe? As pessoas são invisíveis. Gente que mora na rua... porque deixou de ter condições de moradia mesmo. Na pandemia, principalmente, aumentou muito. Muitíssimo. Então, assim, é muito difícil. E as pessoas que vão para a rua e não são dependentes, elas sofrem violência ali naquela rua também. Adoecem ainda mais. Agora, por exemplo, vou falar de mim. Eu, quando me separei da Furacão 2000... foi a primeira vez que eu tive uma família, porque até então minha mãezinha era muito debilitada com álcool, né, e violentíssima. Aí eu chego na vida do pai dos meus filhos e acho que aquilo ali vai ser para sempre. Aí eu construí também uma outra grande família, que eram os meus funkeiros. Eu tratava deles e eles me chamavam de mãe muito jovem. Eu não tinha noção daquela autoridade. Mas eu era aquela conselheira que sentia, que cuidava, que encaminhava. E depois que eu me separei, doutora, eu fiquei 8 anos com 100 e poucos quilos, sem ânimo para tomar banho no escuro. Mas... Aniversário, meus filhos me perderam 8 anos. Isso é muito, eu tenho muita dor por isso. Aniversário deles, eu no quarto escuro e eles comemorando com os amiguinhos, cantando parabéns. Eu achava que aquilo era tristeza que ia passar, que eu estava com saudade dos funkeiros e da minha família. Dos bailes, né, que eram muitos bailes. Eu só dormia segunda-feira. Esse também eu acho que foi um grande erro, de você não descansar, né? O sono é fundamental. O sono não é hoje em dia, eu diria que é um luxo dormir bem. Sim. Isso é importante. É muito importante. E aí eu vejo que se eu não fosse ouvindo os mais velhos da minha família, né, falando, olha, não vai buscar psiquiatra não, hein? Você vai ficar dependente de remédio, espero que isso vai passar. Mas só que 8 anos. Aí até um dia que eu cheguei na linha amarela, eu parei meu carro, estava indo para algum lugar, e eu saí correndo ao contrário, a Lanza foi, parou e me pegou. Porque eu iria ser atropelada. Eu falei, gente, realmente eu estou doente. Eu não posso fazer isso mais comigo. É um desespero, né? Na realidade, você ali chegou num nível de desespero que morrer era lucro, o teu cérebro. Sim. Né? Porque
a tristeza, a depressão. Ela dói demais. E o cérebro não suporta muito, dor. porque é uma coisa assim, é uma avalanche de pensamento negativo, uma desesperança. Você não consegue exercer a sua humanidade na depressão. Então, assim, esse preconceito, vai procurar psiquiatra, vai ficar dependente de remédio. Ainda tem isso, sabia? Eu vejo isso Eu acho que diminuiu muito, porque a gente deixa muito claro que o que dá dependência não é antidepressivo, é calmante. E hoje no Brasil, graças a Deus, o calmante tem tarja preta e o antidepressivo não tem, é vermelho. Então, eu tive há pouco tempo agora, em maio, dando palestras em Portugal, e em Portugal não tem essa distinção. Ainda o que dá dependência, com o calmante que dá dependência e o antidepressivo que não dá dependência e trata a depressão, é igual. Eles ficaram assim, eu falei, gente, jura que aqui não tem a tarja? Não, não tem a tarja. No Brasil tem. Então, quando você vê ali uma tarja preta, aquilo dá dependência. Eu acho engraçado que muita gente usa calmante achando, esse é fraquinho. É fraquinho e não trata. E o excesso de calmante, o da tarja preta, que o pessoal um dá para o outro. Toma normal, pra dormir, isso eu tenho uma beleza, toma isso. O famoso, tem um famoso. Esse é uma substância que, se você usa cronicamente, aumenta a depressão. Então, eu vou até falar o nome, o Rivotril, nas comunidades é muito... Rivotril, Loexotan, Lorax. Toma que você vai melhorar. Entendeu? Isso tipo não... assim, mas isso não é tratamento. Boa, aí você doutora. fala assim, o Rivotril é válido, o Loexotan é válido. Mas calmante é para você ter uma caixa a vida inteira. Porque é por uma questão assim... sei lá, uma coisa absurda aconteceu na sua vida, um trauma, e aí você usa ali 2, 3 dias, acabou. Não é tratamento, é alívio de dor absoluta. Por exemplo, uma das únicas vezes que eu passei calmante para uma mulher foi uma mulher que chegou no meu consultório, ela perdeu os 2 filhos em 15 dias. Nossa, por tragédias. Tragédia máxima. Por tragédia. Assim, um de acidente e o outro andando de bicicleta. Meu Deus. Aí você faz o quê? Eu tenho que anestesiar essa pessoa, porque é uma dor inimaginável. Mas eu não vou tratá-la anestesiando o tempo todo. Era aquele momento de dor absoluta. Eu não sabia nem o que dizer para aquela mulher. Quantas pessoas hoje estão assistindo a gente deitadas, às vezes a vida toda, né? Eu acho que a minha avó nunca se cuidou. Uma mulher incrível. Ela morreu com muita depressão. Uhum. E eu penso assim, para essas pessoas que ainda não se ligaram, igual eu tive esse... Eu acho que foi o de repente de Deus. Eu acredito no de repente de Deus, sabe, doutora? Porque, assim, antes a gente tinha essa tradição do que a avó dizia, do que a mãe dizia. Muito. Mas a gente não precisa disso. Às vezes, os nossos pais tiveram menos oportunidade de ter acesso ao conhecimento. Maravilhoso. Então, nós temos que ser propagador de conhecimentos daqui para frente. Eles não sabiam. Busca Quando que você falava, encontra, tem não saída. Vai no psiquiatra. Tem que ir. Mas busca um psiquiatra, como qualquer outro, que seja humano, que olhe você. Aí, foi muito bom você falar isso. Aí eu tive o primeiro psiquiatra, que era uma pessoa muito distante. Então, eu já me senti envergonhada dele me ver tão frágil. Entendi. Porque eu escondia de todo mundo que eu estava com depressão, porque eu queria mostrar para todo mundo que eu estava bem. Você era vítima, você deprimiu porque você esticou a corda muitos anos. Perdi. Não vi minha vida passar. Aceitando que assustador. E aturando o inaturável. Sim. Como assim? Trabalhar, apanhar. Quem é o errado nessa história? Quem batia. Sim, que não tinha empatia de levar você para um médico. Exatamente. Como você fica? Eu fiquei casada depois, eu quis também ter um relacionamento, né, para mostrar que eu estava bem. Que ignorância, sabe? E aí essa pessoa me via sofrer, levava o meu café na cama, não deixava. Nenhum familiar estava bom para mim. Todo mundo era falso, estava com interesse. Né? Isola a pessoa. Totalmente isolada, adoecida. Sem ter noção de nada de informação. Televisão eu não assistia, doutora. Tem muita gente passando por isso. Não, e tem muita gente, cuidado com essas pessoas, tipo assim, eu vou te cuidar. E sai te isolando. Isso não é coisa de gente de boa intenção. Porque quando você vai ajudar alguém, você leva ela na busca de ajuda. Porque se a pessoa vive com você, não é médico, não é um psiquiatra, você pode levar num bom psiquiatra, você pode falar, tipo assim, gostou desse? Você sentiu firmeza? Então vamos no outro, vamos buscar, a gente vai achar. Você nunca pode ser o salvador da pátria, porque o salvador da pátria, em geral, é narcisista.
Com certeza. E é aquela coisa de É. deixa que eu faço, te encanta. Ai, café na cama. É, Aí pior. daí? Não, o Café jardineiro de- não sabe fazer jardim. Eu sei fazer o melhor jardim. Aí eu não ia ver, não. Ele trazia foto. Olha aqui, ó. Sabe? isso é Que furado. doença, que Isso é doença. furado. Quase que eu morro. Sabe esses príncipes encantados? Que Não chega? existe, não existe. Não Isso existe. aí, eu acho que eu já estava doente e não consegui perceber. Com certeza. Quando a gente não Você consegue. ainda achou, falou, graças a Deus, eu acho Que eu esse tinha uma homem. pessoa... não De repente, pode. tinha outras intenções. Estava focado em outras intenções. Deixa eu ver aqui. Existe um jeito de se cuidar emocionalmente. Essa a senhora pode responder, o doutor Alex também poderia. A pessoa que não tem dinheiro para nada em casa, na comunidade, como é que ela pode se cuidar? Olha, o conhecimento, É libertador. ele é libertador. Também Porque, assim, acho. do momento que eu escolho pegar um celular para ficar vendo besteira Uhum. ou sabendo coisas que não agregam em nada, Sim. né? E se eu pego um celular para entender o que eu tenho, eu falo, caramba, o que eu posso fazer que não é remédio que melhora isso? Eu posso melhorar a minha alimentação, eu posso tomar mais água, eu posso fazer atividade física, eu posso caminhar, eu posso meditar. Ai, que lindo. Isso Que é tão não tem bom. não gasta um... Ah, mas eu não sei. Vai no YouTube, bota música relaxante. Conhecimento vai te libertar, né, doutora? Né? Aprende uma respiração, técnica de respiração. O meu livro Felicidade tem um capítulo que eu falo só de meditação. Você fala? Então vai. Falo só de Fala uma dica meditação. básica, assim, que tem que ler, mas... Sim, mas, por exemplo, é muito simples. Quando você começa a meditação, você sempre faz... Eu faço, tá? Vou dizer como eu faço. Todo dia você faz? Todo dia. Eu começo... No mesmo horário? Não, na hora que me é possível, tá? Eu digo que é o meu momento de silêncio. A gente tem que ter momento de silêncio para a gente, né? E aí eu faço 8 respirações profundas, mas assim, eu conto 6 subindo e depois eu conto 8 esvaziando. Vou fazer isso. Se você fizer isso, não tem jeito. Você começa a dar um relaxamento no corpo. Pode fazer deitado, não precisa fazer sentado. Não precisa daquelas musiquinhas. Se quiser, ok. Não Mas atrapalha eu, por também, não? exemplo, não atrapalha. Mas eu me foco, depois que eu faço essas 8 respirações, você sente que já começa a ficar mais relaxada, impressionante, que é a respiração diafragmática. Depois eu foco, tem gente que foca numa música, tem gente que foca numa vela, numa luz. Eu foco no meu batimento cardíaco. Ai, que lindo, doutora. Porque o batimento cardíaco, a gente teve coração muito antes de ter pulmão. Ai, que lindo. A vida nasce quando começa a pulsação. Então, é muito precoce. E aí eu começo a ouvir meu coração, porque quando a gente está... É quase difícil, eu tentei agora. Não, ouvir. mas quando você faz isso, é coisa de... E a respiração. A expiração, quando sai, você tem que esvaziar. A barriguinha tem que ir para dentro. A expiração tem que ser maior do que a inspiração. Porque aí você começa a conectar com o coração. Aí você vai aqui, tum, tum, tum. Aí eu imagino todo o meu sangue chegando em todas as etapas do meu corpo. Aí chega uma hora que é tão lindo, pelo menos para mim acontece, que tudo vibra. É mesmo. Você tem uma sensação de que teu corpo não tem a barreira de mente, cérebro e corpo. Todos eles vibram na mesma pulsação. Quanto tempo você fica? Eu fico de 10 a 15 minutos, é suficiente. Isso é sua rotina? É minha rotina. E eu já fiz isso, épocas que eu falei assim, nem estou precisando. Eu uma vez estava tão adiantada num voo, que eu falei, vou fazer uma meditação aqui. Menina, perdi o voo. Porque eu relaxei tanto. Você é maravilhosa. Eu estava num bem-estar tão grande. Aí, quando eu vi, e engraçado que eu meditando, ao longe eu ouvi assim, Ana Beatriz Barbosa, última chamada. Eu falei, que engraçado, o nome da gente é igual o nome de todo mundo. Que máximo. Amei, doutora. E aí, depois eu fui e falei,
Caramba, Fui correndo, aí cheguei para a menina da Gol, eu falei, por favor, ela falou, mas já saiu, a gente chamou 5 vezes o seu nome. Eu falei, posso falar a verdade? Eu estava meditando. Ela falou assim, me ensina. Olha eu vou arrumar para você entrar no próximo voo. Porque a palavra meditação, a pessoa acha que não vai conseguir. Ela falou, como meditar no meio desse caos, sentada aqui? Aí eu falei, ensino. Aí ela falou, então eu vou te botar no próximo voo. Ah, gentileza gera gentileza. Amor atrai amor, empatia, tudo isso. Então, eu daria essa dica, eu acho muito, muito importante. As pessoas, mas faça. Porque tem gente que fala assim, mas eu fecho o olho e não consigo. No primeiro momento não vai conseguir. Normal, eu viu? Eu gosto de fazer essa conexão com o coração, porque aí você sente a vida pulsando dentro de você. É lindo isso. E é um milagre, né? É um milagre. Nos dias ruins, a vida é um milagre. Nos dias bons, ela é um milagre. Ela é sempre um milagre. Eu vou te dar um dado. A probabilidade da gente nascer, qualquer ser humano, é 1 em 400 trilhões. Nossa, que coisa. A vida é rara, mas é muito rara. Porque tudo pode dar errado. Porque para você nascer, teu pai tem que ter encontrado tua mãe na época que ela estava fértil e não ter visto, não ter transado com nenhuma outra mulher naquele exato momento. Sua mãe tem que ter deixado aquele homem. Que coisa. Tanta probabilidade. Meio divino isso. O teu bisavô teve que ter encontrado a sua bisavó e o tataravô até chegar em você. As pessoas não têm essa Tão noção. profundo isso tudo. Então, assim, a vida é rara. Eu vi um vídeo seu que depois eu vi 1000 vezes o mesmo vídeo, né? Porque é uma pessoa que tem um... Não, e eu perguntei assim, o meu TDAH é de 0 a 10 depois do exame. Aí, não, é 10. Eu falei, meu Deus, então eu estou desesperada. Eu fiquei desesperada. Eu falei, agora eu não vou ficar com tanta vergonha, eu vou assumir. Isso mesmo, né? sem problema nenhum. Eu sempre disse, por exemplo, eu tenho TDAH e tenho dislexia, então eu trocava. Então, na hora de falar, por exemplo, cochilo, saía chiculo. Falei, só um instantinho que eu tenho que tirar um chiculo. Eu trocava as sílabas durante muito tempo. E aí, quanto menos eu falava por vergonha, mais eu errava. Então, eu falei, agora eu vou errar. Porque agora, tipo assim, se eu errei, você me corrige? Tanto que o pessoal da equipe, por exemplo, o Gustavo está aqui comigo. É maravilhoso. Quando eu vou fazer gravações e não sei o quê, o Gustavo, ele é perfeccionista. Então, ele fala assim, a palavra tal, você gaguejou. Grava de novo. Eu falei, jura? Nem eu tinha percebido. Cuidado bom. E eu acho isso legal. Isso é importante. Então, tipo assim... Te ajuda. Ajuda. Não tem vergonha de pedir ajuda, não. Você, antes de ter se formado, você chegou a sofrer com amigos na escola, no trabalho, preconceito pela condição de ser TDAH? Olha, eu acho que eu não sofri tanto porque ninguém sabia de nada. Então, é verdade, a informação está mais atual agora. Aí ficava como, tipo assim... os professores falavam assim... Nossa, mas a sua irmã é tão boa aluna. Tão inteligente, mas... Tipo assim, você... Não tem... Exatamente. É isso sempre. Você não puxou a sua irmã? Sim. Sabe aquelas coisas que as pessoas dizem que é horrível? Sim. Do tipo assim, seu primo, tão inteligente. Mas... Gente, se as famílias soubessem, não Sim. compare ninguém a ninguém. Sim. Porque nós somos seres humanos únicos. Olha que coisa linda. Deus não fez ninguém igual a ninguém, nem gêmeos são iguais. Que lindo. Né? Então, assim, eu me lembro que as pessoas falavam, nossa, mas você é tão diferente da sua irmã. Pois é. Né? Tem esse vídeo que eu estava um dia muito assim, chateada, triste, né? Eu sempre espero muito das pessoas, doutora. Eu acho que é porque eu sempre estou muito disponível para ajudar. Então, eu espero que as pessoas sintam também a minha dor. E aí você falou assim, você pode estar... É um vídeo que está na internet. Você pode estar vivendo uma grande dor. Mas imagina se você morrer hoje. Essa dor, qual a importância dela? Você lembra de um vídeo que você falou? Entendi. Isso foi uma entrevista que eu dei para um podcast lá em Portugal. Eu salvei, ele ficou vendo, tá? E foi interessante porque, assim, tudo na vida, você pode estar vivendo o pior problema da sua vida. Todos nós teremos, como dizia o Viktor Frankl, todos teremos o nosso campo de concentração, né, no sentido de ter desafios e provações. E chega uma hora que a gente não se vê apto a resolver um problema. Porque pode acontecer coisas que você não consegue. Você tenta, está fora do seu alcance. Injustiças. Né? Eu sempre parei e falei assim, gente, que isso vai me levar a uma compreensão maior depois? Vai.
Mas nesse exato momento, quando eu não consigo mais, não sei mais o que fazer, eu tenho uma brincadeira que eu falo assim: comandante, a espaçonave está fora do ar. Assume o comando para mim. Comandante é Deus. Sim. Então eu falo assim: o que você fizer tá lucro para mim. E mesmo assim, se eu não tiver assim, não conseguir entender o que está acontecendo, eu falo assim: gente, isso é um super problema, mas se eu morro amanhã, não é nenhum problema. Isso me acalmou tanto. Ou daqui Eu falei, a é 10 verdade. anos, talvez isso, porque as coisas perdem importância, né? Que às vezes você deixa essa situação doendo tanto que você se perde. Você teve um marido que foi muito importante numa época. Qual é a importância dele hoje? Nenhuma. A não ser que ele tenha lhe dado os filhos que você tem. Isso é. Que só foi por conta dele. Não seriam esses filhos se fosse outro. Mas engraçado que depois que passa, você até fala assim, poxa, se precisar contar comigo, eu vou ajudar, porque é pai dos meus filhos, sabe? É engraçado. Mas não. Pode ficar tranquilo uma coisa. Você é uma pessoa muito autêntica. Você vê o mundo da maneira que você é. Mas não é bem assim. Eu costumo dizer, eu já fui assim, mas hoje em dia é assim. Se for para eu ajudar, o universo vai girar para que eu possa ajudar. E ajudar não significa que eu tenha que botar essa pessoa de volta na minha vida. De jeito nenhum. Porque tem gente que fala assim, mas eu tenho que praticar o perdão, eu perdoo. Perdoar não é trazer de volta. Não deixar mais aquilo abalar ou tirar a sua boa energia. Sim. O perdão verdadeiro, né? Doutora, agora o papo vai mudar, tá? Tá bom. Você é uma mulher muito bonita, inspiradora, encantadora. Eu falo porque meus amigos também falam isso, tá? Mas eu sei, mas o que eu escuto não só é meu pensamento, mas de muita gente. Assim, você é uma mulher muito reservada com as questões do coração. Uhum. E é difícil ser uma mulher tão potente que atrai muita atenção de pessoas muito interessantes, mas que às vezes... você teria coragem de falar com a doutora que você acha isso dela? Não é assim, né, Verônica? Então, como é que você vive isso? Conta pra gente os bastidores. Eu acho assim... Eu sou de uma geração que vida privada é vida privada. Sim. Eu costumo dizer que hoje a maior ostentação que tem é você ter privacidade. É verdade, eu também Numa concordo. vida que as todo pessoas... mundo exibe tudo. Tudo. Não é porque antigamente você tinha que fugir de paparazzi. Hoje você é o paparazzi da sua vida. Mandou muito bem, doutora. Sabe? Sim. É inacreditável. As coisas foram mudando. Então, eu acho que vida privada é vida privada. Eu costumo dizer que o meu núcleo de pessoas, eu sou muito pouco... eu não acredito em histórias fantásticas. Eu acredito no amor construído. Sim. Né? Mas eu não acredito nessa coisa amor à primeira vista. Metade da laranja, eu já sou uma laranja inteira. Ai, que linda! Quem chegar vai ter que ser uma laranja inteira. Entendeu? Por favor. Para a gente poder fazer um suco um pouquinho diferente. Tive grandes amores. Acho que terei. Eu nunca me recusei a amar, mas não me faça do amor um espetáculo. Então, por exemplo, eu já tive muita gente que se aproxima de mim, tipo assim, eu quero que você na festa tal. Eu falei, mas nem eu vou nessa festa. Que loucura. E eu estou achando uma coisa maravilhosa hoje, algumas coisas. Convite individual intransferível. Acho ótimo. Ótimo. Que você vai levar aquela obrigação, né? Aquela coisa. Eu achei maravilhoso. O lançamento do último documentário da Anitta, eu recebi o convite único e transferível. Falei, maravilhoso. Fui, vi o filme maravilhoso, por sinal. Larissa, né? O outro lado da Anitta. E fui sair, tudo bem. Eu não tenho problema de me dar com ninguém. Sempre foi assim ou foi com a maturidade? Eu saio. Você acha que a base familiar te deu essa questão segura de você falar assim, eu me pertenço, eu sou... Eu acho que eu sempre fui muito fiel a mim. Que então, linda. por exemplo, se eu chego no lugar... Atenção, mulherada. O pessoal tá... porque o pessoal ali tá bebendo. Eu falei, ok, que coisa boa. Tá legal. Se o papo estiver bom com a pessoa bebendo, ok. Mas se começar com aquele... porque a pessoa bebe demais, aí ela vai falando tudo que tá fora do alcar. E acha que tá engraçado. E depois começa a ficar triste, né? Então, eu saio educadamente. Se a pessoa ali tá falando um assunto que eu acho que não acrescenta, eu sou da fofoca reversa. Se tiver um grupinho que eu vou falar bem, que a pessoa tem de bom, eu não tô vai lá. esperar da gente falar Agora, mal de ninguém. não
Não me combina chame com a pra, sua tipo energia assim, também. E você, o que você tem a dizer do fulano? Não sei. E como eu tratei muita gente conhecida, nunca falei quem eu tratava, as pessoas que diziam, e a partir do que as pessoas diziam, eu falava, tinha gente que falava, eu quero saber. Não, teve gente que me chegou para saber tamanho de órgão genital de paciente. Meu Deus! Olha o nível. Olha o nível. Né? Eu olhei para a cara da pessoa. Estudado, doutora. Não, eu olhei para a cara da pessoa. Eu falei, eu não entendi. Não, mas eu falei assim, não, eu não entendi como uma pessoa pode me fazer uma pergunta dessa. Porque assim, eu não responderia nem se fosse da minha ossada, assim, da minha tribo. Eu tenho um sigilo. Claro. Se chama sigilo profissional e eu vou respeitar. Mas tem gente que não faz. Eu não sei quem é essa gente que não faz, mas tudo bem, eu não quero ser essa pessoa. Porque se eu estiver agindo diferente, eu estou me traindo. Aí você fica fraca, né? Tudo muda a sua história. Os outros podem até me trair, mas eu não posso me trair. Que lindo isso. Entendeu? Isso é muito importante. Essa possibilidade não existe. É isso aí. E eu acho que a gente acaba, principalmente as mulheres sabem quem são, sabem o que querem, mas elas em algum momento caem na cilada de acreditar que a felicidade está no outro. Nunca teve no outro. Nunca. Quem chegará, e se for para ficar, vai ser para somar. Começou a subtrair, esquece. O amor não é subtração. Olha, mulherada. Nessa conta não fecha. Nossa, eu amei. Eu quero te agradecer, dizer que você é muito necessária, que você é uma pessoa muito encantadora. Você fala com uma doçura, Bia, que você consegue fazer com que as pessoas mais leigas do mundo possam entender a sua mensagem. Mas eu acho assim, Verônica, se a gente não serve na vida para inspirar e para compartilhar aquilo que nos foi dado divinamente, está tudo errado. Por exemplo, felicidade. A palavra felicidade deriva de félix, do latim, que significa frutífero. Então, a própria palavra felicidade já deixa claro, se é uma coisa que dá frutos, não pode dar só para mim. Tem que ser bom para mim e bom para os outros. Então, assim, para a gente ser feliz, a gente vai ter que ser fiel a si e não atrapalhar ninguém. Se não puder ajudar, não atrapalhe, porque isso volta em infelicidade para você. E além dos seus valores, isso também tem ciência, né, doutora? Tem ciência. A felicidade não é possível ser um fenômeno assim só para mim. Não existe. Não existe. Por isso que você vê, existem pessoas que têm tudo, e estão muito infelizes. E a gente conhece muita gente assim. Você chega perto, a pessoa quer... Às vezes você tem compaixão, mas tem dias que você também está mal, você não consegue. A pessoa está tão vazia, você fala de vida, a pessoa não consegue, né? Não. Porque é impressionante, né? E tem uma coisa, né? Esse movimento de descoberta, esse movimento de busca de felicidade, de sentido e propósito da vida é individual. A gente pode se alienar no coletivo. Eu gosto de ir a um show? Gosto, adoro. Mas a gente não vai ali transcender. Vamos combinar. Sim. Ali é para a gente recarregar, é para o corpo se movimentar. Na hora que você tem que pensar o que você vai fazer da vida, o que você vai impactar, é você com você mesmo. Nossa, que maravilhosa! Eu amo você! Eu também, muito amor. Prazer estar aqui com você, é um grande prazer. Nós viemos de realidades totalmente diferentes, somos pessoas muito diferentes, e isso prova que quando há compaixão, quando há gentileza, todo ser humano é um outro ser humano. Isso é ser milionária, de amor, de empatia. Essa é a verdadeira riqueza. Rica, eu estou rica. Essa é a verdadeira riqueza. Exatamente. Muito linda. Muito Te agradeço. Obrigada. Você curtiu, doutora Ana Beatriz, compartilhando liberdade para você e para os seus. Então, maravilhosa, já manda para as pessoas que você ama, compartilha, comenta. Esse episódio foi o episódio mais emocionante que eu tive. A gente está com 3 meses de podcast, tá doutora. Baby, né? Tá recém-nascido. Não esquece também, gente, se inscrever no canal. Que maravilhosa. Olha esse cuidado, tem noção? Então, é Deus que explica somente a gente ter essa conexão tão linda. Muito obrigada. Um beijo no coração e até o próximo episódio. Até daqui a pouco, né?
Eu volto. Você volta mesmo, por favor, doutora. Vamos voltar, a gente faz um só de respondendo as perguntas. Ai, ótimo, porque eu não consegui me concentrar, você viu, né? Não, mas a gente faz um ao foi vivo lindo. só para responder as perguntas. Maravilhosa. Amei. Que pressão é essa?